Vamos continuar nossas atividades então, de permutação, de troca, tá? A gente tinha parado na aula anterior na atividade 11, certo? E, deixa eu marcar aqui. E agora nós vamos então para a atividade 12. 7 pessoas formarão ao acaso uma fila indiana, tá? Um atrás do outro. Em quantas ordenações diferentes poderá ser formada a fila? Bom, são 7 pessoas e nós queremos todas ordenadas uma atrás da outra de diferentes modos. Então, é o que a gente estava vendo a aula passada, é o 7 fatorial. E como que é esse fatorial aqui? É a decomposição do número aqui, ó, ele vai multiplicando pelo seu anterior, pelo seu anterior, pelo seu anterior, até chegar no 1. Então, 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 120 vezes 4, 480 vezes 3, isso aí, vezes 2, vezes 1. Então, nós vamos multiplicando pelo seu inteiro anterior até chegar no resultado total. Então, são 5.040 possibilidades de formar filas indianas, mudando sempre a posição de um e de outro quando nós temos 7, ok? 7 pessoas. Atividade 13. Atividade 13, olha, vamos lá. Trocando a ordem das letras INA, podem ser formados 6 anagramas diferentes. Lembrando que anagrama é aquele conjunto de letras, é eu juntar letras e formam palavras desconhecidas, às vezes conhecidas, o anagrama é isso, certo? Então, olha lá, trocando as letras da palavra INA, né? Trocando de lugar, ó, tem o INA, aí tem Ian, Ain, Ani, Nai, Nia. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de fazer essa troca. Se não estou perguntando quais são, só quer saber quantas são, então, quantas letras eu tenho? INA, tenho 3 letras, é o 3 fatorial. Como que eu calculo isso? 3 vezes 2 vezes 1. Olha lá, vai caindo o número, tá? 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então, são essas 6 possibilidades diferentes aqui, ó, de formar 6 anagramas. E olha agora, ó, um pouquinho diferente. E com as letras da palavra Ana? O número de anagramas é menor que o da palavra Ina. Por que se são 3 letras também? Porque agora nós temos letras repetidas, o A repete. Então, olha como que a gente faz. Primeiro de tudo, são 3 letras, então é o 3 fatorial, tá? Aqui, ó, 3 fatorial, certo? Quantas letras repetem? 2 letras. Aliás, o A repete 2 vezes, então nós vamos dividir por 2 fatorial, certo? Então, em cima fica 3 vezes 2 vezes 1, que é o que a gente já estava acostumado. E embaixo fica 2 fatorial, então 2 vezes 1. Olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Deixa eu trocar o meu ponteiro aqui, tá? O que a gente faz? Já que eles estão sendo divididos, eu posso simplificar o 2 de cima pelo 2 de baixo, o 1 de cima pelo 1 de baixo. O que sobrou? Sobrou o 3, certo? Vamos ver o próximo exemplo aqui, ó. Então, olha lá, a palavra luta, tá? A palavra luta tem quantas letras? Tem 4 letras. Ótimo. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui, ó, de fazer anagramas, troca de letras? Eu tenho letra repetida? Não, não tenho. Então, é o 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 anagramas eu consigo formar com as letrinhas da palavra luta. Olha a diferença quando é Lulu. Não são também 4 letras? São. Mas eu tenho 2 L's e tenho 2 letras U. Então, olha como faz.
Primeiro, em cima aqui, ó, da nossa fração, nós vamos ter o total de letras, 4 letras, tá? Aqui. Então, é 4 fatorial dividido. Dividido por quem? Eu tenho 2 L's, então 2 fatorial. Eu tenho 2 U's, então 2 fatorial, certo? Aí, em cima, como vai ficar? O que é o 4 fatorial? É o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o que é o 2 fatorial? É 2 vezes 1. Opa, mas eu tenho outro 2 fatorial aqui. Então, continua a multiplicação, vezes 2 vezes 1, certo? E agora, então, a gente vai simplificar o que dá para simplificar aqui, ó. Esse 4 aqui em cima, dá para simplificar com 2 vezes 2, certo? O 1 é 1 mesmo, a gente nem precisa colocar, porque 1 dividido por 1, ó, e qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo, então 1 não precisa colocar. Embaixo só sobrou 1 e em cima 3 vezes 2, que é 6, tá? Então, quando tem letrinha repetida, a gente coloca embaixo a quantidade de letras repetidas que tem, tudo bem? Então, vamos ver agora. Olha a palavra iniciou. Vamos ver como é que nós vamos fazer aqui com a palavra iniciou. A palavra iniciou tem quantas letras? Tem 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ela tem lá 7 letras. Então, nós vamos colocar 7 fatorial. Ela tem letra repetida? Tem a letra I. Quantas letras I eu tenho? Tenho 3. Então, embaixo vai o que está de letra repetida, 3 fatorial. Vou dividir por essa quantidade de letra repetida, certo? Aí, vamos lá, o 7 fatorial foi 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido pelo 3 fatorial. Quem é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Agora, nós vamos simplificar os numeradores com os denominadores. Olha, eu posso simplificar esse 3 com esse 3, esse 2 com o 2 e o 1 nem precisava mais, vou só cortar aqui para ficar bonitinho. O que sobrou? Sobrou 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 5 vezes 2, 10, 0 vai 1, 5 vezes 4, 20, 21, 210. Vezes 4, 840. Então, com as letras da palavra iniciou, dá pra gente fazer 840 anagramas. Bastante, né? Agora vai ficar para vocês fazerem essas atividades. Olha, qual que é o total de anagramas das palavras a seguir? Então, cada uma delas, lembrando o que tem que fazer quando as letrinhas são repetidas, tá? Agora, espera só um pouquinho que eu vou explicar mais um exercício, depois vocês fazem todos os outros. Então, olha, é a atividade 15 do caderno do aluno. São todas na sequência do caderno do aluno, tá? Ó a perguntinha aqui. Quando 3 meninas, a Ana, cadê meu amarelo aqui? Ó? A Ana, a Bia e a Carla, e um menino, o Dan, formam uma fila, nós temos 24 filas diferentes. Por quê? Possibilidades diferentes. Porque, ó, Ana, Bia e Carla, 3, mais o Dan, 4. Então, eu tenho 4 pessoas. Então, eu tenho 4 fatorial. Se aqui tá falando formas diferentes, que a gente pode fazer com essas 4 crianças, então, nós vamos usar o 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, dá para formar 24 filas diferentes, alternando a posição dessas 4 pessoas, certo? Agora, se tiver um outro critério, ó, no entanto, se o critério para a formação da fila não for a individualidade, porque ali só falou da individualidade, né? As 4 pessoas diferentes, das pessoas, mas apenas pelo sexo. Então, se elas forem divididas, então, para colocar na forma do sexo, ou meninas ou meninos. Então, quanto que nós vamos ter? Temos 4 pessoas, então tá aqui, 4 fatorial, certo? Certo. Quantas meninas? 3 meninas, 3 fatorial. E menino, eu tenho 4 menos 3, eu tenho 1 fatorial, certo? Então, nós vamos fazer lá daquele mesmo jeito.
4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E o 1 fatorial é o próprio 1 mesmo, certo? Vamos simplificar. Nós temos 3 em cima, 3 embaixo. 2 em cima, 2 embaixo. Simplificando, dá tudo 1. O que sobrou? Sobrou só o 4. Então, usando o critério por sexo, como que nós temos que colocar essas pessoas, então nós só temos 4 possibilidades. Diferente de que se a gente não dividisse elas por sexo, certo? Então, seriam as 24 possibilidades, ok? Então, a gente tem que interpretar, ler o exercício, interpretar e ver exatamente o que ele está pedindo para a gente saber se nós vamos dividir ou se nós vamos apenas fazer a permutação, certo? Aí, olha agora, com 5 pessoas, sendo 2 meninas e 3 meninos, vamos marcar, ó, quantas pessoas nós temos? Temos, não tô achando o ponteiro até aqui. Temos 5 pessoas, sendo 2 meninas e 3 meninos. Ótimo. Quantas filas diferentes poderão ser formadas no caso de item A? Seja considerada a individualidade das pessoas. Só, são indivíduos. Então, quantos indivíduos eu tenho? Eu tenho 5. Ótimo, então eu vou fazer 5 fatorial, que é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Então, eu tenho 120 possibilidades de fazer filas alternando apenas essas 5 pessoas, sem me preocupar se é menino, se é menina, tá? Opa! Agora, no item B, ele fala quantas filas diferentes eu posso fazer considerando o sexo dessas pessoas. Então, aí, quando tem alguma consideração, algum critério, o que eu faço? Vejo o total de pessoas e coloco aqui em cima. Então, são 5 pessoas, 5 fatorial, que vai ser dividido em 2 meninas, 2 fatorial, multiplicado pelos 3 meninos, 3 fatorial, certo? Aí, então, vai ficar o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que vai ser dividido pelo 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Depois que desmanchou esses números aí, o que nós vamos fazer? Vamos simplificar. Olha, aqui eu tenho 4 aqui em cima. Eu posso simplificar com 2 vezes 2, que é 4, certo? Tá, não posso usar esse 2 aqui de cima, tá? Por quê? Porque eu já usei o 4, e o 4 é 2 vezes 2, tudo bem? Então, não pode, ele tá ali. Agora, eu tenho 3 com 3, e o 1 que vai dar, restar o 1 mesmo. Então, o que sobrou? Sobrou 5 vezes 2, que é 10. Então, quando eu tenho esse critério de montar, de organizar essas filas, mas levando em consideração o sexo das pessoas, então nós temos que fazer a divisão e dar aquele número ali, ok? Aí nós temos a atividade 16, que vai ficar para vocês fazerem também. O que a gente tem que fazer sempre? Ler, interpretar, grifar e fazer, ok? Então, olha o que ele está falando, que nós temos 3 livros de geografia diferentes e 3 livros de história diferentes, tá? Eles serão colocados um sobre o outro e vai formar o quê? Uma pilha de livros. Beleza, é igual a fila, tá? Aí vem a pergunta, quantas pilhas diferentes poderão ser formadas se, no item A, não importar a matéria, e sim os livros. Então, é a individualidade. Então, são todos os livros, ok? O que a gente tem que fazer aqui? Calcula lá o fatorial da quantidade de livros, certo? Quantos livros nós temos? Temos 3 de geografia e 3 de histórias, temos 6 livros, tá? E no item B, olha o que ele está querendo aqui, ó. A diferença entre os livros não for levada em conta. Tá. Não precisa, não tem problema. Mas o que vai ser levado em conta é o fato que são de 2 disciplinas diferentes. Então, eu tenho quantos livros no total? Tenho 6 fatorial. Só que eles são diferentes no caso das disciplinas. Então, vai ter que ser dividido por quantos de geografia? Hein?
e por quantos de história, certo? Façam aí e a gente vai seguindo, tirando as dúvidas de vocês, esclarecendo pelo WhatsApp, tá bom? Beijo, tchau!